o resultado que você ainda não tem está atrás da mentalidade e da cultura que você ainda não decidiu transformar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos capítulo 5, né? Estamos estudando o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. O capítulo 5, ele se chama Negócios, Mindset e Liderança. Nós dividimos o capítulo 5 em 6 partes, porque ele é um capítulo muito extenso, para que os nossos áudios não fiquem enormes. Já fizemos o estudo da parte 1, parte 2 e parte 3. Hoje é a 4ª parte do capítulo 5. Então, na parte 4, a Carol Dweck, ela vai nos mostrar algo que é fundamental, que empresas não quebram apenas por falta de estratégia. Empresas quebram por excesso de ego e escassez de mentalidade. Isso já é um bingo enorme, tá? Então, vamos começar com a leitura, né? Nessa parte do texto, ela vai nos mostrar vários líderes, né? Antes, ela mostrou os líderes que foram destruídos pelo mindset fixo, né? E agora, nessa parte do texto, a gente vai entrar em 2 exemplos que, pelo contrário, são poderosos de reconstrução, tá? Então, a gente vai falar do Lou Gerstner, na IBM, e da Annie Mulcahy, na Xerox. Então, vamos para a leitura. Quando eu terminar a leitura, eu pego todo esse texto riquíssimo, transformo isso num compilado, do qual eu consigo tirar lições poderosas para que você consiga transformar, tá, a sua vida. Verdadeiras ferramentas de transformação de vida para você implementar na vida real hoje, tá? Agora, junto com essa leitura. Então, vamos lá. O primeiro subtítulo é Lou, erradicar o mindset fixo. No final da década de 1980, a IBM tinha se transformado em uma Enron. Exceto por isto, a diretoria percebeu que a empresa estava com problemas. A cultura dominante era de condescendência e elitismo. No interior da empresa imperava a velha síndrome: nós somos nobres, mas eu sou mais nobre do que você. Não havia trabalho de equipe, somente guerrilhas. Havia contratos, mas não havia acompanhamento. Ninguém se preocupava com os clientes. Mas isso talvez não tivesse tido importância se os negócios não estivessem sofrendo em decorrência. Em 1993, os executivos da IBM procuraram Lou Gerstner e pediram-lhe que viesse ser o novo CEO. Ele recusou. Pediram novamente: você deve isso ao país. Vamos falar com o presidente Clinton para que lhe diga que aceite. Por favor, por favor, por favor. Queremos exatamente o mesmo tipo de estratégia e mudança de cultura que você operou na American Express e na RJR. Ele acabou cedendo, embora não soubesse bem por quê. Mas agora, a IBM tinha um líder que acreditava no crescimento pessoal e em criar uma cultura empresarial que o promovesse. Como fez para produzir isso na IBM? Primeiro, como fizera o Welch, abriu os canais de comunicação verticais e horizontais da empresa. 6 dias depois de chegar, mandou um memorando a cada empregado da IBM dizendo: durante os próximos meses, pretendo visitar todas as seções e escritórios que eu puder. E sempre que possível, quero conhecer muitos de vocês para ver como podemos juntos fortalecer a empresa.
dedicou a eles o seu livro. Este livro é dedicado aos milhares de funcionários da IBM que nunca abandonaram a sua empresa, os seus colegas e a si mesmos. São eles os verdadeiros heróis da reinvenção da IBM. Atacou o elitismo, como fizera Welch. À semelhança da Enron, toda a cultura se resumia na busca de status pessoal dentro da firma. Lew dissolveu a comissão de gerência, o mais elevado núcleo de poder dos executivos da IBM, e frequentemente procurou competência fora dos altos escalões. No mindset de crescimento, não é apenas um grupo selecionado que tem algo a oferecer. A hierarquia significa muito pouco para mim. Vamos reunir em volta de uma mesa as pessoas que podem ajudar a resolver um problema, qualquer que seja a sua posição. Em seguida, o trabalho em equipe. Lew demitiu os políticos, os que se entregavam a intrigas internas, e recompensou os que ajudavam seus colegas. Impediu que as divisões da IBM se prejudicassem entre si diante dos clientes para fazer negócios por conta própria. Passou a basear as gratificações dos executivos mais no desempenho geral da empresa do que no de suas unidades específicas. A mensagem era: não queremos coroar alguns príncipes, precisamos trabalhar como uma equipe. Assim como na Enron, a obtenção de um contrato era valorizada. O restante era considerado sem importância. Lew ficou abismado com a constante falta de acompanhamento dos contratos e das decisões e com a ilimitada tolerância da empresa com esse estado de coisas. Exigiu e inspirou uma execução melhor. A mensagem era: a genialidade não é suficiente, precisamos executar a tarefa. Finalmente, Lew concentrou-se no cliente. Os clientes da IBM se sentiam traídos e estavam irritados. A empresa voltara-se tanto para si mesma que já não atendia às necessidades deles em matéria de computadores. Estavam também em desacordo com os preços. Sentiam-se frustrados com a burocracia na IBM e irritados porque ela não os ajudava a integrar os seus sistemas. Numa reunião com 175 gerentes de tecnologia da informação das maiores empresas do país, Lew anunciou que a IBM passaria a colocar o cliente em primeiro lugar e sustentou o que dizia, anunciando um corte drástico nos preços dos computadores mainframe. A mensagem era: não somos uma realeza hereditária, servimos para a satisfação dos clientes. No final dos primeiros e árduos meses, Lew recebeu um boletim de Wall Street que dizia: nada aconteceu com as ações da IBM porque ele nada fez. Decepcionado, mas sem se deixar abater, Lew prosseguiu sua campanha contra a nobreza e recuperou a IBM de sua experiência quase fatal. Essa foi a corrida de 100 metros. Nesse ponto, Dunlap pegaria seu dinheiro e escaparia. O que havia a fazer era tarefa ainda mais difícil: manter essas diretrizes enquanto a IBM recuperava a liderança na indústria do ramo. Essa era a maratona. Quando Lew devolveu a IBM a seus executivos, em março de 2002, o valor das ações aumentara 800%. E a IBM era a primeira no mundo em serviços de tecnologia da informação, hardware, avanços em software, excluídos os computadores pessoais e chips para computadores projetados sob medida e de alto desempenho. E o mais importante, a IBM voltava a definir o rumo futuro da indústria. Próximo subtítulo: N. Aprendizado, firmeza e compaixão. Se a IBM tivesse dívidas de 17 bilhões de dólares e classificação de crédito destruída, fosse objeto de uma investigação da Comissão de Títulos e Valores e suas ações tivessem caído de 63,69 dólares para 4,43 dólares cada uma, que empresa a IBM seria? Ela seria a Xerox.
Foi essa a Xerox cuja direção Annie Mulcahy assumiu em 2000. Não somente a empresa não se diversificara, mas já não conseguia sequer vender suas copiadoras. 3 anos depois, porém, a Xerox teve 4 trimestres consecutivos de lucros e em 2004 a Fortune afirmou que Annie havia realizado a melhor operação de recuperação desde Lou Gerstner. Como ela conseguiu isso? Annie entrou num incrível clima de aprendizado, transformando-se na CEO de que a Xerox precisava para sobreviver. Ela e seus principais colaboradores, como Ursula Burns, aprenderam as minúcias de todos os aspectos dos negócios. Por exemplo, como explica Betsy Morris, da Fortune, Annie fez o curso completo de balancetes. Aprendeu tudo sobre dívidas, estoques, impostos e moeda, de maneira a ser capaz de prever o impacto de cada decisão sua no balanço da empresa. Todos os fins de semana, ela levava para casa volumosos fichários e os estudava como se fosse fazer uma prova final na segunda-feira. Quando assumiu o comando, os funcionários das unidades da Xerox não conseguiam lhe dar respostas simples sobre o que tinham, o que vendiam ou quais eram suas funções. Ela se tornou a CEO que sabia todas essas respostas ou onde ir buscá-las. Ela era rigorosa. Dizia a todos a verdade nua e crua que precisavam conhecer, como, por exemplo, que o modelo de negócios da Xerox não era viável ou que a empresa estava prestes a ficar sem recursos financeiros. Cortou em 30% o número de empregados, mas não era al motosserra. Em vez disso, aguentou o impacto emocional de suas decisões, caminhando pelos corredores, conversando com os funcionários e dizendo-lhes: sinto muito. Era firme, mas compassiva. Com efeito, acordava no meio da noite, preocupada com o que aconteceria aos empregados restantes e aos aposentados, caso a empresa falisse. Preocupava-se constantemente com o moral e o desenvolvimento de seus funcionários. Tanto que, mesmo com os cortes, se recusou a sacrificar as partes maravilhosas e originais da cultura da Xerox. A Xerox era conhecida em toda a indústria do ramo como a empresa que dava festas de aposentadoria e patrocinava reuniões de aposentados. Como os funcionários lutavam ombro a ombro com ela, Annie recusou-se a abolir os aumentos de salários. Num gesto destinado a elevar o moral, permitia que faltassem ao trabalho no dia do aniversário. Queria salvar tanto o corpo quanto o espírito da Xerox, não para si própria ou para seu ego, mas para todos os que se esforçavam ao máximo em favor da empresa. Depois de trabalhar arduamente durante 2 anos, Annie viu sua foto na revista Time junto a dos famosos dirigentes da Tyco e da WorldCom, responsáveis por 2 dos maiores desastres de gerência empresarial de nosso tempo. No entanto, 1 ano depois, ela percebeu que sua dedicação finalmente estava dando resultados, quando um dos membros da diretoria, ex-CEO da Procter & Gamble, lhe disse: nunca imaginei que voltaria a me orgulhar de ter meu nome ligado a esta empresa. Eu estava enganado. Annie estava vencendo a corrida de 100 metros. Agora vinha a maratona. Poderia a Xerox ganhá-la também? Talvez tivesse descansado sobre os louros por muito tempo, resistindo à mudança e perdendo várias oportunidades. Ou talvez o mindset de crescimento, a missão de Annie de transformar a si mesma e a empresa, pudesse salvar mais uma instituição norte-americana. Jack, Lou e Annie. 3 líderes confiantes no crescimento, repletos de paixão, acreditando que a liderança é feita de crescimento e paixão e não de brilho. Ao final de tudo, os líderes de mindset fixo estavam cheios de amargura, mas os de mindset de crescimento estavam repletos de gratidão. Olhavam agradecidos para seus funcionários, que haviam tornado possível sua fantástica trajetória. Consideravam-nos seus verdadeiros heróis.
Próximo título: CEO é sinônimo de sexo masculino? Quando vemos os livros escritos pelos CEOs ou a respeito deles, achamos que isso é verdade. Os líderes de bom a excelente, retratados por Jim Collins, e seus líderes não tão competentes, usados como comparação, eram todos homens. Talvez isso seja porque os homens têm estado no topo há mais tempo. Há alguns anos, seria difícil pensar em mulheres no cargo mais elevado de uma grande empresa. Com efeito, muitas das mulheres que dirigiram grandes empresas tiveram de criá-las, como Mary Kay Ash, a magnata de cosméticos, Martha Stewart ou Oprah Winfrey. Ou então herdá-las, como Katharine Graham, ex-diretora do jornal Washington Post. As coisas estão começando a mudar. As mulheres hoje em dia detêm mais posições importantes nas grandes empresas. Já foram CEOs não apenas da Xerox, mas também do eBay, da Hewlett-Packard, da MTV Networks, que pertence à Viacom, da Time, que faz parte da Time Warner, da Lucent Technologies e da Rite Aid. No Citigroup, PepsiCo e Verizon, tem havido mulheres presidentes ou diretoras financeiras. Com efeito, a revista Fortune chamou Meg Whitman, do eBay, talvez a melhor CEO dos Estados Unidos na empresa mais quente do mundo. Pode ser que dentro de alguns anos eu seja capaz de escrever todo este capítulo tendo mulheres como personagens principais. Por outro lado, eu espero que não. Eu espero que em poucos anos seja difícil encontrar líderes com mindset fixo, homens ou mulheres, na direção de nossas empresas mais importantes. Próximo título, para terminar a parte de hoje. Um estudo sobre processos de grupo. O pesquisador Robert Wood e seus colegas realizaram outro excelente estudo. Desta vez, eles criaram grupos de gerência. 30 equipes com 3 pessoas em cada. Metade dos grupos tinha 3 pessoas de mindset fixo e a outra metade 3 de mindset de crescimento. Os de mindset fixo acreditavam que as pessoas possuem certo grau de capacidade gerencial e não podem fazer muito para mudar esse panorama. Em contraste, os de mindset de crescimento acreditavam que as pessoas podem mudar substancialmente sua capacidade básica para dirigir outras pessoas. Assim, um dos grupos achava que se possuíam ou não as qualidades. O outro acreditava que as qualidades podem se desenvolver com a experiência. Cada um dos grupos já trabalhava havia algumas semanas, quando receberam a tarefa conjunta, que já mencionei antes, uma tarefa complexa de gerência, na qual tinham de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Você se recorda de que nessa tarefa é preciso adequar as pessoas às funções e motivá-las para obter o máximo de produtividade. Mas então, em vez de trabalhar individualmente, os membros dos grupos podiam debater suas escolhas e o retorno que obtinham, trabalhando juntos para aperfeiçoar as decisões. Os grupos de mindset fixo e de mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros. E a diferença foi aumentando quanto mais me perdi aqui. Vamos voltar aqui numa linha. Os grupos de mindset fixo e de mindset de crescimento partiram com a mesma capacidade. Mas, à medida que o tempo passava, os de mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros. E a diferença foi aumentando quanto mais se estendia o tempo em que trabalhavam. Novamente, os de mindset de crescimento aproveitaram seus erros e suas avaliações muito mais do que os de mindset fixo. Mais interessante, no entanto, foi a maneira pela qual os grupos funcionaram.
Os membros dos grupos de mindset de crescimento davam opiniões e expressavam desacordo com muito mais franqueza quando tratavam das decisões gerenciais tomadas. Todos participavam do processo de aprendizado. Nos grupos de mindset fixo, que se preocupavam com quem era inteligente ou burro, ou com a desaprovação de suas ideias, esse debate aberto e produtivo não aconteceu. Em vez disso, parecia mais um pensamento de grupo, ok? Então, a parte 4 do capítulo 5 termina aqui. E agora, vamos transformar isso tudo numa ferramenta, né? Uma verdadeira ferramenta de transformação para vocês. Então, gente, recuperando as informações aqui, né? O que a nossa autora Carol Dweck nos mostrou nessa parte do texto? Nos mostrou uma coisa que é fundamental para que nós entendamos, né? Que empresas não quebram apenas por falta de estratégia. Empresas quebram por excesso de ego e por escassez de mentalidade, ok? Então, agora a gente entra numa parte em que a gente vê 2 exemplos super poderosos de reconstrução, né? O Lou Gerstner, da IBM, e a Annie Mulcahy, da Xerox. Então, vamos começar pela IBM, igual a autora começou no texto, né? No final dos anos 80, a empresa estava doente. Não por falta de inteligência, né? Mas por elitismo, vaidade, guerras internas. A cultura era clara na IBM. O status estava acima do serviço, a aparência estava acima da execução, o ego estava acima do cliente. Então, quando o Lou Gerstner ele assume como CEO, ele faz algo profundamente contraintuitivo para líderes que são de mindset fixo. Ele abre diálogo, ele escuta a base de funcionários, ele desmonta a nobreza corporativa e ele declara guerra ao elitismo, tá? Então, ele dissolve as comissões de poder, ele valoriza a competência aonde quer que ela esteja, ele recompensa o trabalho em equipe, ele muda o sistema de bônus. Então, ele passa uma mensagem, e a mensagem era direta. Não estamos aqui para coroar alguns príncipes, como o texto fala, né? Estamos aqui para servir clientes. Temos um propósito, né? Bingo. Mas, talvez a virada mais profunda de chave ainda nem tenha sido essa, tenha sido a que eu vou falar a seguir, né? Que genialidade não basta, é preciso executar a tarefa. Bingo. Então, os contratos, eles não valem nada sem acompanhamento. As ideias, elas não valem nada sem uma entrega. O status não paga a conta, gente, né? Então, mesmo sendo criticado no início, né, como falaram, nada aconteceu porque ele nada fez, ele manteve o rumo. Ele não estava correndo os 100 metros do ego, ele estava correndo a maratona da cultura empresarial. Qual foi o resultado? Em menos de uma década, a IBM não apenas sobreviveu, como voltou a liderar a indústria no seu ramo, ok? Agora vamos para a Xerox. A Xerox era uma empresa praticamente falida, endividada, desacreditada, sob investigação federal, com ações despencadas, né, de $63 para $4. E é nesse cenário que a Annie Mulcahy assume a Xerox. E aqui a gente vê o mindset de crescimento na sua forma mais humana, não à toa advinda de uma mulher, né? A Annie não chegou como uma salvadora da pátria. A Annie chegou como uma aprendiz. O que o livro fala pra gente? Ela foi aprender. Ela estudou profundamente o negócio. Ela aprendeu sobre finanças, ela aprendeu sobre dívidas, ela aprendeu sobre operações, ela aprendeu os impactos reais de cada decisão dentro da empresa. Então, ela se tornou uma líder que sabia cada resposta dentro da empresa dela. Ou então que sabia onde buscar cada resposta que ela precisava para a empresa dela, né? E ao mesmo tempo, ela foi firme. Ela disse verdades duras, ela teve que cortar 30% da equipe, mas ela não desumanizou ninguém, né? Ela caminhava pelos corredores dizendo, sinto muito, mas é necessário, né? Ou seja, ela tinha firmeza
com compaixão. Ela tinha clareza, mas sem crueldade. A Anne, ela entendeu uma coisa que é muito essencial, que não se salva uma empresa sacrificando a alma dessa empresa. Bingo! Ela preservou a cultura da empresa, ela preservou a moral da empresa, ela preservou a dignidade da empresa, ela preservou a humanidade da empresa. Enquanto isso, ela reconstruiu esse negócio e venceu, né? Tanto que ela manteve os bailes dos aposentados, ela não diminuiu os aumentos de salários e ela não estava em condições de poder permitir isso, né? A autora Carol Dweck, ela fecha essa parte com um contraste muito poderoso. Ela fala que líderes de mindset fixo terminam cheios de amargura. Já líderes de mindset de crescimento terminam cheios de gratidão. Olha que diferença. Amargura com gratidão, né? Por quê? Porque eles não usam a empresa para provar quem eles são. Eles usam a empresa para crescer junto. Eles, os CEOs, a empresa e as pessoas que formam a empresa, ok? Então pensa aqui comigo, você lidera a sua empresa, o seu projeto de vida, a sua casa, a partir do seu ego ou do crescimento dela? Onde que você ainda confunde autoridade com controle? Você escuta para poder aprender ou você apenas escuta pensando em confirmar o que você já pensa? E em que área da sua vida você precisa trocar o status pelo serviço, pelo servir e o brilho pela execução? Pensa nisso tudo que eu te perguntei, tá? O mindset de crescimento, ele não cria líderes perfeitos, não é disso que a gente está falando. Mas o mindset de crescimento, ele cria líderes aprendizes, que é muito mais importante, né? No meu livro Mente de Ouro, eu ensino exatamente isso para você. Como que você sai dessa mentalidade de escassez, de controle, de medo e constrói uma mentalidade que é de crescimento, que é de execução e que é de prosperidade real, né? O Mente de Ouro é um manual prático, ele é direto, ele é aplicável para a sua vida, seja sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida espiritual. E ele ainda inclui um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios diários, curtos, práticos, para substituir padrões internos que você tem de ego, de fuga, de sabotagem. Você consegue substituir por clareza, responsabilidade, ação consciente. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora eu preciso que você responda para mim nos comentários essa pergunta. Qual comportamento de liderança, interna ou externa, que você decide transformar a partir de hoje? Seja dentro da sua vida ou dentro da sua empresa. Você está no Clube da Mente de Ouro, você já sabe, aqui a liderança não é sobre parecer forte. Aqui liderança é sobre crescer de verdade. Porque negócios prosperam quando a nossa mente amadurece. O Lou Gerstner e a Annie Mulcahy, eles não salvaram empresas com genialidade. Eles salvaram empresas com humildade, com aprendizado e com coragem emocional. O mindset de crescimento, ele não cria reis, ele cria construtores, ok? O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui, para ler essa página, para você, com você e por você. Porque o futuro que você deseja liderar, ele começa pela mentalidade que você escolhe ter hoje. Um beijo no coração de vocês.